É uma alegria muito grande para mim estar aqui hoje, nessa manhã, It's a great joy for me to be here with you this morning porque é um dia muito especial, não é verdade? because it's a very special day, isn't it? É onde a Igreja de Cristo se reúne para agradecer a Deus por mais um ano que Ele concedeu a esta igreja. It's the day that the church gathers to praise Him for one more year that He has given to this church to worship and worship Him. É especial porque nós podemos ter um culto bilíngue. Isso é fantástico. It's great because it's a worship service in two languages, which is fantastic. Talvez isso seja um pedacinho do céu. Maybe it's a little piece of heaven. Aliás, o culto é um momento de celebração onde nós entendemos que não simplesmente Deus se achega à igreja, mas a igreja é levada a Deus. And we understand that the worship service is not only a time when God comes to us, the church, but it's a time when the church is also raised up where He is. E isso é uma grande bênção, isso é muito especial. And this is a great blessing. It is very special. Mas eu tenho que confessar para vocês que quase eu não consegui estar aqui hoje. But I have to confess to you that I almost didn't make it here today. Passei muito mal ontem. I was very sick yesterday. E até hoje, pelas 3 da manhã, eu não sabia se eu conseguiria vir aqui. And even until 3 this morning, I didn't know if I was going to be able to make it here. Não estou 100%, I'm not 100%, 50 talvez. maybe 50. E eu estou dizendo isso para vocês porque se caso eu desmaiar aqui, não se assustem. And I'm saying this just to let you know that if I happen to pass out up here, don't get scared. O Spencer, ou o pastor Alberto, ou o pastor John vai continuar a mensagem. Spencer or Alberto or Pastor John, they're going to continue the message. Ok? Okay? Mas apesar de estar enfermo, eu me esforcei muito para estar aqui. But even though I was sick, I worked very hard to be here today. Porque essa mensagem que vos trago da parte do Senhor hoje é uma mensagem que tem mexido muito com o meu coração. Because the message that I'm going to bring today is a message that God has used to work a lot in my own heart. É uma mensagem que, apesar de ser muito conhecida pela igreja, muitas vezes na prática é esquecida. It's a message that even though it's very commonly preached, commonly heard in the church, it's often forgotten in practice. É uma mensagem que é difícil de se pôr em prática, It's a message that is very difficult to put in practice, mas que é uma mensagem vital para a igreja. but it's vital for the church. É uma mensagem que, se a igreja não entende e vive, ela não está sendo igreja. It's a message that if the church doesn't understand it and live it, that they're not going to be completing their task as a church. E Deus me colocou à disposição no meu coração de trazer essa mensagem nesse momento oportuno. And God put it in my heart to bring this message at this opportune time, O momento onde nós estamos fechando um ano e iniciando outro. a time when we are closing off one year and beginning another. Então, nada melhor de que ao fechar um ano e iniciar o outro, de que voltarmos para a missão de Deus. And there's nothing better that as we are ending one year and beginning another for us to return in our minds to God's mission. Eu queria que você nesse instante, eu sei que é difícil, mas eu queria que você nesse instante tentasse focar sua mente e seu coração tão somente nesse momento, nessa mensagem. I know that it's difficult, but I would like for you at this time to focus your mind, focus your heart only in this message today. Você tem consciência que se hoje você está aqui com a sua família, com seus amigos, é tão somente porque Deus tem uma missão? Are you aware of the fact that if you are here today with your family, with your friends, if you are here today, it is only because of that God's mission has reached you? Não é a igreja que tem uma missão, é Deus que tem uma missão. It's not the church that has a mission, it's God that has a mission. E a Bíblia nos informa que essa missão nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. And the Bible tells us that this mission was put in God's heart before the foundation of the world. Onde o Deus triuno em seu conselho decidiu escolher um povo. Where in the triune council of God, God decided to choose out of all the peoples of the earth a people. Onde ele iria chamar esse povo, justificar esse povo, santificar esse povo e glorificá-lo para a honra e glória dele. A people he would call, justify, sanctify and glorify. Então, ao começar um novo ano,
So beginning this new year, nada melhor there's nothing better de que voltarmos para Deus. than to turn our hearts back to God, Voltarmos para o Criador e o doador da nossa vida. to turn our hearts towards the Creator and the one who has given us life, E reaprender. and relearn. Ou para você que está a primeira vez aqui, para aprender Or maybe you who are here for the very first time in a church, to just learn como a missão de Deus é graciosa e vital para a nossa vida e a vida da igreja. how the mission of how the mission of God is a grace and it is vital for the church. E a mensagem do Senhor se encontra em Romanos capítulo 15, And our message today is found in Romans 15, chapter 15. verso 14 a 21. Romans 15, 14 to 21. Eu farei a leitura em português e depois o Spencer fará em inglês. I'll read in Portuguese and then Spencer will read in English. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificado pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e por prodígios pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, em circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. I myself am satisfied about you, my brothers, that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge and able to instruct one another. But on some points I have written to you very boldly, by way of reminder, because of the grace given me by God to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. In Christ Jesus, then, I have reason to be proud of my work for God. For I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me, to bring the Gentiles to obedience, by word and deed, by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and all the way around to Illyricum, I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ. And thus I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named, lest I build upon someone else's foundation. But as it is written, those who have never been told of him will see, and those who have never heard will understand. Vamos orar. Let's pray. Querido Deus, glorioso Pai, nós te louvamos, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui e ser edificados pela Tua Palavra. Our gracious God and Heavenly Father, we thank you for the great privilege that it is to be in your presence and to praise you and to hear from your word. Que nós, nesse momento tão precioso, possamos continuar a adoração a Ti, agora ouvindo a Tua voz. May we in this moment be able to continue to adore you by hearing your voice. E guardando em nosso coração, Pai, os Teus ensinamentos. And storing up in our heart what you teach us. Abençoe a todos que estão aqui, pessoas mais experientes, adultos, jovens, crianças. And bless everybody who is here, people who are old, or people who are adults, people who are children, everybody here. Sua palavra é viva, Pai, e eficaz. Your word is living and effective. E ela é poderosa, Pai, através do Teu Santo Espírito para aplicar em cada coração aqui presente. And by your Holy Spirit is powerful to apply
to be applied in every single heart. Nós pedimos isso em nome de Jesus. We pray this in Jesus' name. Amém. Amen. Sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo é o maior missionário levantado por Cristo no Novo Testamento. Without a doubt, Paul is the greatest missionary that Christ raised up in the New Testament. Tanto é que quando nós falamos sobre a expansão do reino de Deus, da missão de Deus, nós podemos até dividir entre antes de Paulo e depois de Paulo. So much so that it's as if we could actually divide the expansion of the kingdom of God into two eras, before Paul and after Paul. Nós olhamos que antes de Paulo, apesar dos gentios já fazerem parte do plano de Deus, você vê que o foco é mais centrado em judeu. A igreja, a sede da igreja está em Jerusalém. Os líderes são judeus. You can see that before Paul, even though God had in his decree the desire to call Gentiles to himself, that the mission and the kingdom was more focused on the Jewish people, in Jerusalem, in Jewish leaders. Mas você percebe que em Paulo, esse evangelho e a missão de Deus se torna mais gentílica, mais global, mais universal. But then you see that in Paul, there's a movement. There's a movement that makes this mission in the kingdom of God have a character that is more Gentile. It's for the nations. It's more global. E Paulo não tem só um coração missionário, mas ele escreve as suas cartas para a igreja para que essas igrejas também não percam esse foco. And Paul doesn't only have a missionary heart, but then he also writes letters, and he writes letters to these churches so that they wouldn't lose their missionary focus. E esse é o propósito aqui na carta aos Romanos. And this is the purpose in this letter to the Romans. O foco dessa carta é o evangelho. The focus of this letter is the gospel, As boas novas. the good news. E a boa nova é Jesus Cristo, And the good news is Jesus o Christ, Salvador, the Savior, aquele que vem para salvar dos nossos pecados. the one who came to save us from our sins. E nós podemos ver isso por todos os capítulos dessa carta. And we can see this in all of the chapters of this letter. E é interessante que, juntamente com isso, Paulo tem dois fundamentos ligado ao Evangelho que passam por também todos esses capítulos. And it's interesting, we can see that Paul has two foundational points that are connected to this gospel that goes from the beginning to the end of his letter. Aliás, esses dois pontos são base, são essenciais na teologia de Paulo, por todas as outras cartas. And these 2 points are basic in our understanding of the theology of Paul in all of his letters. Esses dois pontos são, primeiro, a finalidade da igreja, ou o propósito da igreja. The first point is the goal or purpose of the church. E o segundo ponto, a prioridade da igreja. And the second one is the priority of the church. Nós podemos dizer que Paulo, ao mesmo tempo que ele é um teólogo, We can say that at the same time that Paul is a theologian, ele também é um missionário. he is also a missionary. Como teólogo, ele fala sobre a finalidade, o propósito da igreja. As a theologian, he talks about the goal or the purpose of the church. E como missionário, ele fala sobre a prioridade da igreja. And as a missionary, he talks about the priority of the church. É interessante que você vê isso em todas as cartas. It's interesting that you can see this in all of his letters. Como teólogo, ele quer fundamentar a igreja nas doutrinas de Cristo. As a theologian, he wants to put the church on the strong foundation of the doctrines of Christ. Como missionário, ele tem anseio de visitar essa igreja e discipular pessoalmente. And as a missionary, he has the desire to visit the church and disciple them personally. Aliás, Paulo está escrevendo para essa igreja e ele nunca conheceu essa igreja. And beyond this, Paul is writing to this church, but he never met this church. Mas ele tem anseio de visitá-la. But he has the desire to visit them. E o foco dele é colocar essa igreja sobre, sendo ela cristocêntrica ou centrada em Deus. And what he wants to do is make sure that this church is put on Christ as their foundation. It's centered on God. Por isso ele fala sobre a finalidade. And for this reason, he talks about the goal or the purpose. E a finalidade, quando ele fala sobre a finalidade, ele fala que a finalidade de Deus é uma só. And it says that the purpose is just one. É aquilo que nós declaramos em nossa fé. It's what we declare in our catechism. Que o fim principal do homem é honrar e glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. That the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. A igreja nasce, a igreja vive, a igreja cresce, a igreja amadurece, e tudo que ela faz é para a glória de Deus.
The church is born, the church grows, the church grows into maturity, it gets older for the glory of God. E ela não pode esquecer disso. And the church cannot forget this. Porque quando ela esquece isso, ela deixa de ser igreja. Because when the church forgets this, it stops being the church. Mas não só como um teólogo ele apresenta a finalidade, mas também como missionário ele apresenta a prioridade. But he doesn't only show us the purpose of the church as a theologian, but as a missionary he talks about the priority of the church. Porque se Practical. a finalidade da igreja é glorificar a Deus, do homem é glorificar a Deus e glorificá-lo para sempre, então a prioridade da igreja não pode ser outra do que anunciar o evangelho àqueles que não conhecem. Because if the purpose of the church is to glorify God and enjoy Him forever, then the priority of the church can be nothing other than preaching the gospel to those who do not know it. E ele fala exatamente isso, que essas duas coisas elas estão interligadas, fortemente interligadas, que ele fala isso de maneira mais clara no capítulo 10. And these things are so connected that Paul takes time to talk about this even in chapter 10. Onde ele fala que só vai invocar ao Senhor, glorificar o Senhor, aquele que foi salvo. Where he says that the only person who's going to glorify God, who's going to call on His name, is one who is saved. Finalidade. That's the purpose. Mas ele começa a explicar, mas como vão invocar se eles não ouviram? But then he starts to question. He says, well, how are they going to call on His name if they never heard about it? Como vão ouvir se não há quem pregue? How are they going to hear if nobody preaches? E como vão pregar se não há quem envie? And how are they going to preach if they're not sent? Esses dois fundamentos andam junto, finalidade e prioridade. So these two main points go together. Na verdade, The goal or the purpose and the priority, they go together. esses dois fundamentos se tornam um. These two priorities become one Porque você não pode ter um sem o outro. because you can't have one without the other. Então é esse fundamento que nós vemos por toda a carta de Paulo, inclusive nesse capítulo. So it's this foundational point. It's this foundation that we see in every letter that Paul gives, including this one here. E é sobre esse fundamento que nós vamos ver três pontos fundamentais, principais, essenciais acerca da missão de Deus. And it's based on this foundation that we're going to see three essential points today from this text. Mas antes de irmos para esses pontos, But before getting to these points, é importante lermos o verso 15. it's important for us to read verse 15. Porque o texto diz assim: Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória. Because the text says the following: But on some points I have written to you very boldly, by way of reminder. Veja bem, o que Paulo está fazendo aqui, ele não está dando só mais um ensino da teologia que ele tem. Pay attention to the fact that what Paul is doing here, he's not just adding something to what he's already taught. Ele não está simplesmente fazendo assim, olha, já ensinei isso, isso e aquilo, agora faltou mais isso para ensinar. He's not saying, oh, I taught you this. Okay, I left something out. I'm going to teach you this now. Mas o que ele está falando é que ele vai repetir para a igreja, reensinar para a igreja algo que é fundamental. But what he's saying is that he's going to reteach to the church something that is foundational. Algo que a igreja precisa ouvir repetidas vezes. Something that the church needs to hear repeatedly. Na verdade, o que Paulo está fazendo aqui é exatamente o que Jesus fez quando ele pronunciou suas últimas palavras na grande comissão. What Paul is doing here is similar to what Jesus did when he pronounced the Great Commission. Jesus na grande comissão não estava dando mais um ensino. In the Great Commission, Jesus isn't just giving one more commandment, one more teaching. Mas em suas últimas palavras aos discípulos, Jesus está dando o cerne de todos os anos que ele tinha discipulado os seus discípulos. In this last teaching of Jesus, he is giving the core of all of his teachings throughout all the time that he spent with the disciples. E é o que exatamente Paulo está fazendo aqui. And that's exactly what Paul is doing here. É fundamental, é vital, é essencial para a vida da igreja. It is essential, it's foundational, it is vital for the church. Por isso deve ser repetido, deve ser ouvido constantemente. That's why it should be repeated and heard constantly. E é por isso que eu disse para vocês, vamos focar nesse momento. Eu sei que é difícil, mas vamos focar nossa mente e nosso coração, porque o que Deus tem para nós é algo essencial.
And that's why I asked you, let's focus our minds, let's focus our hearts, because what God has for you today is essential. Então, essa manhã nós vamos falar sobre 3 pontos acerca da missão de Deus. So then this morning we're going to talk about 3 points about the mission of God. Primeiro, a força propulsora da missão. First is the driving force of the mission. Segundo, a postura, a atitude da igreja em relação a essa missão. The second is the posture that the church should have towards this mission. E por último, a prioridade urgente desta missão. And then third is the urgent priority of this mission. Simples, bem presbiteriano, 3 pontos. It's simple, it's very Presbyterian, it's 3 points. Força, The driving force, postura, the posture, prioridade. attitude, and priority. Ok? Eu pensei em inverter isso antes de falar sobre a prioridade, a postura e por último falar da força, mas eu achei melhor seguir o texto. I thought about going with the posture, the posture, Prioridade. the priority, the posture, and then the driving force of it, but then I thought it's better to follow the text. Porque se a gente falar sobre a prioridade e a postura, a gente pode desanimar. Because if we talk about the priority and the posture of the church towards this priority, then we might be discouraged. Muitos daqui vão ser tentados a sair, ir embora. Many of you might be tempted to leave here, just Então, go running away. então vamos começar com algo encorajador. So we're going to start with something that's encouraging. Vamos começar sobre a força propulsora da missão. We're going to talk about the driving force of the mission. E quando nós olhamos para as escrituras, And when we look at the scriptures, nós vemos que a força propulsora da missão we see that the driving force of the mission é a graça de Deus. is the grace of God. A graça de Deus. It's the grace of God. Isso era claríssimo na teologia, na mente e no coração de Paulo. This is very clear in the theology, in the mind, and in the heart of Paul. Verso 15 ele diz: Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça de Deus que me foi outorgada. As he says in verse 15, but on some points I have written to you very boldly by way of reminder, because of the grace given me by God. E isso para Paulo não era só uma teoria a mais na cabeça dele. This isn't just something theoretical in Paul's mind, in his head. Isso é o modo pelo qual ele vivia. This is the way in which Paul lived. Isso era o modo que ele exercia o ministério dele. This is the way in which Paul exercised his ministry. Ele entendia que essa missão vale a pena, que é a missão de Deus, porque quem impulsiona essa missão é a graça de Deus. Paul was convinced that this mission is worth it because the one who is pushing this mission forward is God himself. E isso é importantíssimo para nós. This is very important for us. Porque quando nós olhamos um pecador se rendendo a Cristo, isso é a graça de Deus. Because when we see a sinner giving themselves over to Christ, this is the grace of God. Quando nós vemos uma igreja que estava morrendo, agora sendo revitalizado, isso é graça de Deus. When we see a church that was dying but now is being brought back to life, this is the grace of God. Quando nós vemos povos e lugares sendo alcançados pelo evangelho, isso é graça de Deus. When we see various peoples and places being reached by the gospel, this is the grace of God. E essa graça de Deus também significa o quê? O governo, o controle, a ação soberana de Deus. And this grace means the government, the sovereign control, the protection of God. This is the grace of God. Nós estamos no mundo caído, We're living in a fallen world, em caos, in chaos, desordem, disorder. mas nós não servimos um Deus caído. But we don't live a God who is fallen. Mas nós não servimos um Deus que está em desordem. We don't serve a God who is in disorder. Mas nós seguimos um Deus soberano que age através da sua graça. We serve a sovereign God who works through His grace. E é interessante And it's interesting que isso era tão forte na vida de Paulo, that this is so important in Paul's life, essa consciência que é a graça de Deus que leva a missão, that it is the grace of God that drives the mission. que duas coisas impactam a vida de Paulo That two things seem to take an impact on Paul's life, e que deveria impactar a sua vida, and that should impact your lives, a vida dessa igreja, the life of this church, a nossa vida. our life. Primeira coisa, First thing, humildade. humility.
Porque às vezes nós pensamos que as coisas estão acontecendo pelas nossas causas. Because sometimes we think that things are going well because of our efforts. Às vezes nós começamos a ser tentados a achar que o reino de Deus está avançando porque nós somos bons. And sometimes we're tempted to think that the church, the kingdom of heaven is advancing because we're so good. Às vezes a liderança da igreja começa a achar que a igreja está voltando a ser forte, caminhar, porque a liderança é boa demais. And sometimes even the leadership of the church is tempted to think, oh, this church is going forward, things are going well because the leadership is so good. Isso é pecado. This is sin. Isso é o contrário do que Paulo cria. This is the opposite of what Paul believed. Isso é averso àquilo que Deus nos ensina. This is against what God has taught us. Se as pessoas estão se rendendo a Cristo, If people are giving themselves over to Christ, se uma igreja está sendo plantada, if a church is being planted, se uma igreja que estava fraca está sendo revitalizada, if a church that was weak is now being revitalized, given life again, é a graça de it is Deus. the grace of God. E isso não pode fugir da nossa mente. And this cannot flee from our minds. A humildade. Humility. E Paulo mostra essa convicção quando você olha para o verso 18. And Paul shows this conviction again in verse 18. Quando ele fala assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. For I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me. Paulo podia ter uma atitude muito soberba, não é verdade? Paul could have had a very proud attitude, couldn't he? E de autossuficiência. That he was sufficient all to himself. O maior missionário levantado por Cristo. He was the greatest missionary. Quantas igrejas plantadas? He was the greatest missionary Christ raised. How many churches were planted? Mas aqui esse texto revela o caráter verdadeiro de Paulo. But this text reveals the true character of Paul. Porque ele não fala, eu fiz isso. He didn't say, I did this. O texto deixa bem claro, ele dizendo, Cristo fez He said, Christ did it por meu intermédio. through me. Mas é Cristo que fez. But it's Christ who did it. Eu só fui instrumento. I was only an instrument. Eu só me coloquei à disposição. I was only given willingness. Mas é a graça de Cristo que But it was fez. the grace of Christ that did it. Então é a primeira atitude que impacta, o primeiro impacto que vem de saber que a graça de Deus conduz é a humildade. So then the first way that we are impacted, knowing that it is the grace of God that drives the mission, should be humility. E a segunda é maravilhosa. And the second one is marvelous. Porque o segundo impacto que traz sabermos que a graça de Deus é que conduz a missão é a esperança. And the second is great because the second thing that we hear is that we should be impacted with hope. Porque se a primeira nos ensina que sem Deus nada pode acontecer, Because if the first point is that without God nothing is going to happen. você pode ter a melhor igreja, You can have the best church, você pode ter o melhor pastor, o melhor pregador da cidade, you can have the best pastor, the best preacher in the whole você city, you pode ter a melhor liderança, can have the best leadership, os melhores departamentos da igreja, the best departments in the church, programs, mas se sem Deus nada disso serve, nada vai acontecer. but without God nothing is going to happen. It's worthless. Por outro lado, On the other hand, com Deus, with God, tudo pode acontecer. everything is possible. A pessoa mais difícil pode ser convertida hoje. The person that you think is the most difficult to preach the gospel to could convert today. O povo, o país, a tribo, a nação mais fechada para o evangelho pode se render hoje. The people, the nation, the places that you think are closed off, the most closed off to the gospel, they could give themselves over to Christ today. Os países que não têm sequer um versículo da Bíblia, Deus pode levantar daqui, hoje, tradutores. Those countries that don't even have a little piece of the scriptures, don't even have a verse, God could, in our midst, be raising up somebody today to be a translator for them. A igreja mais fraca, mais pobre, menor, pode ser levantada hoje e ser a maior igreja missionária nessa terra, nesse país, nessa nação.
the smallest church, the poorest church that we have in our area, anywhere, could be raised up today by God to be the greatest missionary sending church that God could possibly use today. Porque é a graça de Deus. Because it's the grace of God. Deus that can pode make fazer this isso. happen. God can do this. Eu sei que é difícil para você crer nisso. I know it's difficult for you to believe this. Às vezes é difícil para mim também. Sometimes it's difficult for me to believe it. Porque muitas vezes nós pensamos que é pelas nossas mãos, pelas nossas forças. Because sometimes we think it's through our hands, it's through our efforts. É por isso que muitas vezes somos incrédulos em relação ao evangelismo da vizinhança e de avançarmos. And so that sometimes makes us think, no, it's not going to work to reach our neighborhoods, to reach the people around us. Mas se nós temos convicção que é a graça de Deus que leva à missão, tudo pode acontecer. But if we have the conviction that it is the grace of God that drives the mission, everything can happen. Everything can happen. Um exemplo. An example. Eu sei que o conselho dessa igreja graciosamente permitiu que nós ficássemos mais 3 anos aqui. I know that the session agreed to let us stay here for 3 more years. Christ the King. Mas nós esperamos ano que vem, até o final do ano que vem, nossa esperança é de sairmos daqui. But our hope is that even by the end of next year that we would be able to leave here. Porque nós queremos crescer. Because we want to grow. Porque nós cremos que podemos crescer. And we believe we can grow. E vamos precisar de um espaço maior. And we're going to need a bigger space. Mas olha que interessante. But listen how interesting this is. Vocês já pensaram que talvez vocês um dia vão poder ter que sair daqui? Did you ever think that maybe someday you all will need to leave here? Porque não vai caber de pessoas que vão vir aqui querendo Cristo. Because there's not going to be enough space for people who are wanting Christ. Eu sei que é difícil de crer nisso. I know it's difficult to believe this. Eu sei que às vezes parece impossível. Sometimes it seems impossible. Mas se você crê que é a graça de Deus que leva essa missão, tudo pode acontecer. But if you believe that it's the grace of God that is carrying this mission, everything can happen. Talvez ano que vem nós saiamos daqui e vocês estejam pensando em comprar outros terrenos para ampliar mais pessoas. Maybe in a year we will leave from here, but you guys are thinking about buying another big piece of land so that you could grow because you need more space. Isto quando a graça de Deus é a força propulsora da missão. And this shows us that it is the grace of God that is the driving force of the mission. Mas além da graça de Deus, o segundo ponto importante da missão, But beyond the grace of God being the driving force of the mission, the second point is a postura da igreja em relação à missão. the posture of the church in relationship to this mission. Se é a graça de Deus a força propulsora da missão, If the grace of God is the driving force of the mission, então a postura da igreja só pode ser uma: then the posture of the church can only be one: a obediência. obedience. E eu quero dizer algo de início aqui. And I want to say something at the beginning here. Obedecer não é fácil. To obey is not easy. Você sabe o que eu estou falando? You know what I'm talking about. Não é fácil. It's not easy. Raramente nós obedecemos a Deus por vontade própria. Rarely do we obey God because we want to. Obedecer é difícil. Obeying is difficult. Muitas vezes obedecer à vontade de Deus é negar a si mesmo, é morrer para nós mesmos. Many times obeying the will of God is to die to yourself, to what you desire. É por isso que a gente costuma dizer que a primeira missão da igreja é morrer. And that's why many people are accustomed to saying that the first mission of the church is to die. Às vezes as pessoas chegam aqui na plantação de igreja, que legal, uma igreja nova, né? Eu vou participar. And sometimes people come to our church and they think, "Oh, this is great. This is a new thing that's starting. I want to participate." Vamos caminhar, vai ser tranquilo, Yeah, maravilha. we're gonna move forward. It's gonna be easy. Eu sei que alguns me criticam que eu sou muito direto. And some people criticize me because I'm very direct, to the point. Eu já falo para a pessoa, você está disposto a sangrar? And then I ask them, I say, are you willing to bleed? E a pessoa assusta, And they get scared. mas não deveria assustar. But you don't have anything to be worried about. Porque quando você olha para as escrituras e pela história da igreja, você não vê avanço sem sangue. Because when you look at the Bible, and you look at the scriptures, you see that there's no moving forward without blood, without bleeding. Você não vê sem sacrifício, sem luta, sem suor, sem gotas de sangue. You don't see the church moving forward without
sacrifice, without drops of blood, you don't see it moving forward. Eu tenho certeza que essa igreja vai ser plantada, mas alguém vai ter que derramar sangue. I'm certain that this church will be planted, but somebody's gotta have to sacrifice. E eu sei que o maior de sangue Jesus já derramou por nós. And I know that the greatest sacrifice was Christ who shed his blood for us. Mas ainda é um sacrifício para a igreja. But there's still a sacrifice that the church has to participate in. Olha o verso 20. Look at verse 20. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho. And thus I make it my ambition to preach the gospel. Para aqueles que gostam de estudar mais a fundo o texto bíblico, For those who like to study behind the text, know what's happening in the Greek. Deste modo é algo chave. The word thus or in this way is the key. Porque que modo? Because what is this thus? In what way? Esforçando, mas que modo? It's my ambition, but how? Verso 19 anterior, ele explica. In verse 19, he explains how. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenha divulgado o Evangelho de Cristo. In verse 19 it says, by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and all the way around Illyricum I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ. Paulo está mostrando aqui para a igreja acerca de uma viagem missionária que ele fez no passado. Paul here is talking about a missionary journey that he had taken in the past. Que não ficou só em Jerusalém, mas foi para Macedônia, Acaia, até os confins da terra, até o Ilírico. Where he didn't remain in Jerusalem, but he left, he went to Macedonia, Illyricum, he went to the ends of the earth. E a Bíblia nos informa que nessa viagem Paulo sofreu muito. And the Bible tells us that in this missionary voyage, Paul suffered greatly. Paulo passou necessidade. He went through lack. Paulo foi perseguido. He was persecuted. Paulo foi aprisionado. He was imprisoned. Paulo foi abandonado. He was abandoned. Até pelos seus melhores amigos. Even by his greatest friends. Essa viagem foi uma viagem marcante e difícil na vida de Paulo. This missionary journey was a trip which marked the life of Paul. Então quando Paulo fala esforçando-me deste modo, este modo é sacrificialmente. So when Paul uses the word thus, we can think in our minds sacrificially. Em outras palavras, Paulo está falando que pregar o evangelho, está envolvido na missão de Deus, não é um passeio num jardim grinaldado cheio de flores. What Paul is saying is that to sacrifice, to be obedient to this call in the mission of God is not to walk around in a spring garden full of flowers. Pregar o evangelho, muitas vezes, sabe o que significa? Preaching the gospel many times, you know what it means? É você ter que visitar a casa que você não quer entrar. It means that you're going to visit a house you don't want to enter. É você conversar com aquela pessoa lá no seu serviço ou lá na sua escola que é antipática, cuja pessoa que você nunca queria nem conversar. It means that you're going to, in your work or maybe at school, you're going to go up to that person who is unfriendly, who's horrible. And you don't even want to talk to them, and you're going to have to preach the gospel to them. Pregar o evangelho muitas vezes é você ir ou ficar num país, numa região ou numa nação aonde o seu coração está dizendo para você não ficar. Preaching the gospel, this call means that you might be either remain or go to a country where your heart, where everything in your body is saying, don't stay here, get out of here. But you have to go there. Pregar o evangelho é se privar de conforto, às vezes sacrificar saúde, família, e são coisas que a gente não quer abdicar. Não quer largar. And what this means is that we might have to leave off comfort, we might have to sacrifice our health, the way that we might want to run our families, but these are things that we don't want to give up. Se a igreja não tiver uma disposição intencional para pregar o evangelho, ela não vai pregar. If the church doesn't have an intentional willingness and effort to preach the gospel, the church will not preach. Se iludem aqueles, não, se a gente se encher de Deus, naturalmente a gente vai evangelizar.
Some people say, no, but if we're filled with God, if we're filled with learning about God, then we're going to naturally go and evangelize. Se nós cuidarmos do coração simplesmente e do coração da igreja em relação a Deus, nós vamos pregar o evangelho assim, fluindo, naturalmente. That if we take care of our own heart, or if we take care of the church, then we're going to preach the gospel and it's just going to flow out of us. Você sabe que isso não é verdade. But you all know that this is not true. Sabe como você pode perceber isso? Do you know how you can know this? Quantas pessoas você compartilhou o evangelho agora em 2017? How many people did you share the gospel with in 2017? Eu creio que muitos de vocês que estão aqui estão agradecendo a Deus porque esse ano vocês cresceram na fé, não é verdade? I'm sure that many of you are here and you're thanking God because you grew in your faith this year. Isn't that true? Isso é uma bênção. And that's a blessing. Mas agora a pergunta é, quantas pessoas você compartilhou o evangelho? But then the question arises, how many people did you share the gospel with this year? Flui naturalmente isso? Did it flow out of you naturally? Raramente nós pregamos o evangelho naturalmente. Very rarely do we preach the gospel naturally. Temos que ter uma intenção. We must be intentional. É esforço. Put in effort. É luta. It is a struggle. E a igreja só vai conseguir obedecer quando ela se rende a Cristo. And the church is only going to be able to do this when they give themselves over to Christ. E ela clama desesperadamente: And they cry out desperately, Senhor, me ajude. Lord, help me. Que eu possa levar o teu evangelho. That I might bring your gospel. O Senhor sabe que isso não é natural para mim. You know that this is not easy for me. Mas eu sei que a tua graça pode me impulsionar isso. But I know that your grace can drive me to do this. A atitude da igreja é obediência. So then the posture of the church needs to be of obedience. Último ponto e vou ser breve. And then the last point, and I will be brief. Nós falamos da força propulsora da missão, We talked about the driving force of the mission, que é a graça de Deus, which is the grace of God. a postura da igreja, We talked about the posture of the church, obediência, which is obedience, e não é fácil. and it's not easy. Carecemos de Cristo para obedecer. We are desperately in need of Christ in order to obey this. E terceiro, a prioridade urgente da igreja. And then third is the urgent priority of the church. Verso 20 fala: esforçamo-nos deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Verse 20 says, I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named. A prioridade é pregar o evangelho de Cristo onde Cristo não foi anunciado. So the priority then is to preach where Christ has not already been named. Sabe o que é interessante? You know how you want to hear something interesting? Apesar de nossa igreja ter um foco para fora, Even though our church has a focus for those outside, os membros da igreja, o core, o grupo da igreja, está formado mais de pessoas que já eram de outra igreja e agora estão na nossa igreja. the core group of our church is formed of people who were part of other churches but now are part of our church. Todos são bem-vindos. Everybody is welcome. Nosso foco é o não crente, Our focus is non-Christians, mas todos são bem-vindos. but everyone is welcome. Mas como o nosso core, o grupo é formado mais por pessoas que já vieram de outra igreja, eu tive muita dificuldade de passar a visão da igreja. But because many people were already from other churches, we've had a lot of difficulty spreading the vision. Porque uma das coisas que eu deixei claro é exatamente sobre esse ensino aqui. Because one thing that we've been very clear about is this teaching here, Nosso foco é para fora. that our focus is for those outside. Nós temos que centrar nossas forças para fora. We need to focus our efforts for those outside. E sabe the qual church. que é a pergunta que muitos faziam ali para mim? And you know a question that many have asked me, E a gente? what about us? What about us? Olha que situação. Olha que situação. Yeah. Nossa. This is very idiomatic, but it's like, look at this. Yeah, look at the situation we're in. A igreja está tão distante desses fundamentos da missão que quando você fala para olhar para fora, ela já fica pensando, e eu? That when we start to say, no, look towards the lost, look for people outside, that then the church starts to say, what about me? What about me? Parece aquela criança pequenininha que quando descobre que vai ter um irmãozinho, em vez de se alegrar, fica triste. Yeah, and it's like that little child who, when they discover that they're going to have a brother or a sister, they think, they start to get sad and think, what about me? Foi
muito difícil eu passar a visão para a igreja. It has been very difficult to, Agora, por que eu tive- spread this vision in the Por que eu church. tive que falar que é para fora? Why do we need to keep focusing that it is for those outside, for those outside? Porque esse é o fundamento bíblico. Because this has foundations in the Bible. Porque essa é a ordem de Deus. Because this is the commandment of God. Porque essa é a prioridade da missão de Deus. Because this is the priority of the mission of God. Pregar o evangelho àquele que não conhece. To preach the gospel to those who have not heard it. Como Deus vai ser glorificado se as pessoas nem conhecem o evangelho? How is God going to be glorified if people don't even know the gospel? Vou fazer alguns dados e já vou encerrar com um testemunho. I'm going to give a few facts, and then I'm going to close with a testimony. Vocês sabiam que tem mais de 100 países representados pelos imigrantes aqui na Filadélfia? Did you know that there are more than 100 countries represented from across the world here in Philadelphia? E cerca de 20 desses países são considerados países mais fechados, que é difícil você pregar o evangelho. And around 50 of these are people from countries that are considered the most closed off places where you could preach the gospel. Essas pessoas estão aqui em nosso meio. These people are here, they're in our midst. E às vezes nós estamos pensando em nós, quem vai cuidar de nós? And oftentimes we think about us, who's going to take care of us? Nós temos mais de 2.200 povos que ainda não foram alcançados pelo evangelho. Você tem noção disso no mundo? There are around 2,000, quantos? 2.200. 2,200 people who have not been reached, unreached people groups in the world. Nós temos cerca de 3.300 línguas minoritárias que não tem sequer um versículo da Bíblia traduzido. There are 3,300 that don't even have a piece of the Bible translated. Nós temos aqui em nosso meio representantes de países que têm menos de 1% de cristão e tem aqui na Filadélfia. Você sabia disso? We have people from countries in our midst that are from countries where there's less than 1% are Christians. You know that? Nós temos japoneses, o Japão tem menos de 1% de cristão, temos japoneses aqui. We have people from Japan, and these people have less than 1% of Christians in Japan. A prioridade é urgente. The priority is urgent. Nós temos que avançar. We must move forward, we must advance. Tem uma frase de David Livingstone que me chama muita atenção. There's a quote from David Livingstone that chamou a minha atenção. Very important. That's very important to me. No, that has captured my attention. Para quem não conhece, David Livingstone foi o primeiro missionário presbiteriano escocês enviado para a África, continente africano. For those of you who don't know, David Livingstone was one of the first Scottish Presbyterian missionaries sent to Africa. Ele foi um desbravador do norte da África. He was explorou. he was an explorer of the forests in Africa, the areas in Africa. O interessante é que quando a missão em Londres chamou ele para enviá-lo para uma missão transcultural, fizeram a seguinte pergunta para ele. And it's interesting that when the missions agency called him to send him to Africa to evaluate him, E aí, para onde você quer ir? they said, "Where do you want to go?" Sabe qual foi a resposta dele? Do you know what his answer was? Qualquer lugar. Anywhere. Só quero uma coisa: I only want one thing. ir para frente. I want to go on the front lines. Em outras palavras, só quero avançar, nós precisamos avançar, não dá mais para ficar parado. We just need to advance. We just need to move forward. E é interessante porque It doesn't work for us to stay parece still. cômico, mas é óbvio ir para frente. Mas não é verdade que muitas vezes a igreja vai para trás? It's comic, but sometimes moving forward, or instead of going forward, many times the church goes backwards. Ela está passando por uma fase difícil, dela foca no evangelismo e vão alcançar. Sometimes if they're going through a difficult time or an easier time, they say, no, let's focus on the gospel. We're going to move forward. Aí agora a igreja cresceu. And then they grow. Então ano que vem a gente não vai evangelizar tanto, a gente tem que centrar mais nossas forças aqui. And then they start to think, no, now we need to focus our efforts right here. Isso é andar para trás. This is to go backwards. Segundo a Bíblia,
para qualquer lugar, mas temos que avançar. According to the Bible, church is never in this place. They always need to be moving forward. Por último, eu queria falar o testemunho de uma missionária. Lastly, I'd like to give a bit of the testimony of a missionary. O primeiro nome dela é muito bonito, né? Ela se chama Sophia Miller. Her first name is Sophia Miller. Miller. Sophia Miller, ela foi uma missionária assim que impactou tanto a Colômbia quanto o Brasil. Sophia Miller was a missionary that had a large impact, as much in Colombia as in Brazil. O que é triste é que poucas pessoas ouviram falar dela. The sad part is that very few people have heard of her. Talvez você nunca tenha ouvido falar Maybe you've dela. never even heard of her. Mas eu quero dizer para você que Sophia Miller era uma americana, But I want to tell you that Sophia Miller was an American. uma nova-iorquina, She was from New York. e que odiava o evangelho e os crentes. And she hated the gospel and believers. Mais uma vez, ela andando pelas praças de Nova York, ela ouviu um pregador que estava pregando ali o evangelho. One time as she was walking along the sidewalks of New York, she was hearing an open-air evangelist preaching. E por mais que ela tentasse acelerar os passos para não ouvir aquele evangelho que ela não gostava, ela foi alcançada. And as much as she was trying to walk faster so that the gospel wouldn't reach her, that she wouldn't hear it anymore, the gospel reached her. E esse evangelho mudou a vida dela. And this gospel changed her life. Isso foi em 1945. This was in 1945. Em 1949, 4 anos depois, In 1949, 4 years later, ela resolveu ir como missionária para a Colômbia. she decided to go to Colombia. E ela ficou entre o rio Içana e o Rio Preto, Rio Negro. She was between the Black River and another river. Sem ela perceber, ela estava na Colômbia e ela chegou até o Brasil. Sem ela saber. And without knowing it, she went from Colombia to Brazil. E ela, olha que interessante, e ela foi usada por Deus para levantar, para pregar o evangelho ali e 2 tribos inteiras ser convertidas, o Curipico e os Ibânios. And she was used to preach the gospel, and 2 whole people groups were Curipaco saved. e Ibano. Were saved from her preaching. Como é? Curipaco e os Ibânios. Coripaco e Uribanos. Ibanos. Ela ficou 30 anos lá, cerca de 50 igrejas foram plantadas através da vida dessa missionária. She was there for just a few years, but 30 churches were planted through this missionary. Uma história linda. It's a beautiful story. Até hoje, cada ano tem uma conferência missionária naquele local. And even up until today, there's always a missionary conference in that area. Uma jovem. A young woman. Jovens estão aqui hoje. Vocês podem ser levantados. Young people are here today. You could be being raised up by God. Eu estou vendo aqui os cabelinhos brancos e a Bíblia fala que isso é sabedoria. I'm seeing some white hair, and the Bible says that white hair is a crown of glory. A Bíblia fala que na velhice ainda darão frutos. And the Bible says that in your old age you will still bear fruit. Sophia Miller entendia isso. Sophia Miller understood this. Mesmo sendo uma jovem, ela vai para um país, um local totalmente fechado. Even being young, she went to a country that was completely closed off to the E gospel. o testemunho é que ela era uma mulher incansável. And the word on the streets at that time is that it was an area that was unreachable. Na parte da manhã, ela alfabetizava o povo. In the morning, she went to baptize the people. Alfabetizava. Oh, sorry. She went to teach the letters, alphabetize the people. E de tarde até a noite, pregava o evangelho. And then in the afternoon until nighttime, she preached the gospel. O meu professor de missão teve contato com alguns índios que foram os assistentes dela. And my professor of missions knew some people who were her assistants. Diz que ele perguntou para elas assim, e como que ela era assim à noite? Assim, ela descansava? And then they asked, how were her evenings? Did she rest? Ele falou, olha, a gente até não gostava dela. Que coisa? A gente não gostava dela. Oh, and then he said, no, we didn't really like her. Porque ela nos obrigava a navegar na canoa de noite. Because what would she do? She'd hop in the canoe and she would ride the canoe at night. E o índio não gosta de navegar de noite.
and the indigenous people didn't like to go around at night. Rio Amazonas é perigoso. The Amazon River is very dangerous. Mas por que ela fazia isso? Para não gastar tempo de dia. Então ela viajava de noite. Why did she do this? To not waste time during the day. So Ele she went perguntou, at night. então ela dormia então pelo menos no barco? So then did she at least sleep in the boat? Parte da noite. He said part of the evening. Porque a primeira parte ela ficava com um candeeiro na mão e traduzindo a Bíblia para a língua curipaco. Because the first part of the night she would have a candle in her hand and she'd be translating the Bible into Puripá. Não podia perder tempo. She couldn't lose time. O evangelho precisa avançar. The gospel had to move forward. E hoje tem uma Bíblia na língua daquele povo que Deus usou Sophia Miller. And now there's a Bible in the language of that people because God used Sophie Miller. Mas o que é mais impactante para mim é o final. But what is most touching to me is the end. Já perto de morrer, Close to her death, aqui nos Estados Unidos, here in the US, um repórter fez uma pergunta a ela que todo mundo gosta de fazer para o missionário. and a reporter asked her something that everybody likes to ask missionaries. A pergunta foi o seguinte: The question was the following. Sophia Miller, como foi seu chamado? So Sophie Miller, what was your call like? A resposta dela foi: eu não tive chamado. I wasn't called. Eu li uma ordem I read an order, e a obedeci. commandment, and I obeyed. Isso é forte. This is touching. Ela estava querendo dizer assim que não veio um anjo do céu, teve uma coisa miraculosa para ela entender que ela tinha que pregar o evangelho. She didn't say, no, I saw an angel in heaven, I had a miraculous voice in order to understand this. A resposta dela foi: eu li uma ordem Her answer was, I read a commandment, e obedeci. and I obeyed. Graça de Deus, So the grace of God is the driving force, prioridade na missão the priority of the mission, e a obediência da igreja. and the obedience of the church. Que Deus os abençoe. May God bless you.